mais uma edição da Vitrine Mulheraço. E dessa vez eu estou aqui recebendo a Rose Benatti, esse mulheraço que é referência em promoção da saúde. Rose, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que você está aqui conosco nessa loucura entre Londrina e Franca, mas que bom ter você aqui com a gente novamente. Seja bem-vinda. Agradeço o convite, é um prazerzaço estar com você para a gente poder conversar de assuntos tão importantes, né? Exatamente, né? A Vitrine Mulheraço é um espaço onde nós promovemos as atividades, as experiências, compartilhamos conhecimentos de mulheres que estão desenvolvendo os seus negócios, desenvolvendo ações que promovem saúde, bem-estar, que promovem a economia, que fortalece o empreendedorismo feminino. E hoje, então, eu estou aqui com a Rose Benatti. Rose, quero que você conte um pouquinho dessa sua trajetória profissional, que você já tem aí mais de 27 anos, são 27, né? E mais de 30 anos. Mais de 30 anos, olha lá. Mais de 30 anos fortalecendo mulheres com atividades que promovem, né, a saúde, o bem-estar. Queria que você falasse dessa trajetória um pouquinho para nós. Como que você começou? Bom, meu caminho foi na área da educação, né? Fizemos um trabalho juntamente à Secretaria de Esporte e Cultura por muitos anos, dentro dos programas voltados para a saúde. Ali foi a minha escola, né, de aprendizados e algumas oportunidades que fortaleceu era poder continuar estudando, trazendo isso para os alunos, práticas que pudessem levar as pessoas terem mais consciência de si mesmo, ter um cuidado com o corpo físico. Então, tem algumas datas que foram divisor de águas para poder esse programa Movimente-se vir à tona, né? Quando eu completei 25 anos de trabalho, isso eu gosto de contar porque não pode... Um dia depois tornaria 26. Então, 25 anos nós celebramos numa noite de prata, onde foi a semente do programa Movimente-se lançada ali, né? A sua primeira formação, então, é educação física? Minha primeira formação é em pedagogia. Pedagogia. A segunda é educação física. Na época, pedagogia era magistério, né? Uhum. A segunda é educação física e depois vieram para complementar esse estudo várias pós-graduações e uma delas... Todas ligadas na área da saúde. Todas ligadas na área da saúde, no treinamento físico, em conhecer como que funciona a parte anatômica, treinamento aeróbico, local. Mas uma que teve um divisor de águas foi uma pós-graduação em São Paulo, que era dinâmicas corporais como expressões terapêuticas. Essa foi um divisor de águas para mim. Porque depois eu vim fazer a formação de yoga, depois veio uma formação com alinhamento, com Sandro Bosco. Então, foi ampliando esse trabalho com mais consciência e trazer essa consciência para o aluno. Então, era um trabalho de consciência para mim, enquanto profissional, enquanto professora, e depois isso... ser bem claro, porque o aluno, para fazer com mais consciência, que o yoga complementou essa visão de que poderia ter desenvolvimento e esse lugar ser muito especial, né? Então, o Movimente-se é um programa de práticas de consciência corporal e mental. Sim, as práticas são... E eu, com toda... por onde eu trilhei, né, os cursos, os professores... O próprio esse curso de São Paulo, que a base era eutonia, que era uma prática visando consciência corporal e percebendo a percepção dos ossos, do que é músculo. Então, isso fez com que o trabalho fosse direcionado para outra coisa. Não era só ali movimentar o corpo pronto, ou fazer uma localizada, ou fazer 100 abdominais, que na época isso tem coisas que não são eficientes, né? Uhum.
Então, às vezes, uma boa postura, uma orientação, um tempo mais numa posição dá mais qualidade, né, e no resultado do que você ficar só fazendo lá número de repetições. Então, isso foi muito especial. E essas práticas possibilitou de eu estar numa única aula, eu poder transitar por esses espaços e poder oferecer essas práticas, que eram práticas de jogos teatrais, jogos dançantes, né, com os conteúdos da dança, do treinamento físico, posicionamento dos pés, a posição da coluna. Então, isso foi muito especial. Nessas aulas, eu sempre, não era só ligar a música ali e soltar, não. Tinha um momento que eu tinha que orientar, olha, tem que fazer isso, mesmo nos grupos coletivos, né? Sim, então o seu trabalho, o Movimente-se é uma construção, né? Vamos pensar assim, né? Surgiu quando você fez 25 anos de trabalho, mas ele é uma construção realmente desses 25 anos, com várias pós-graduações, que você foi se especializando, não só em oferecer uma atividade física, mas sim com várias ações diferentes que trazem realmente essa consciência, né? Para o corpo, para a mente, para que a gente possa executar cada uma dessas ações, dessas atividades, de maneira a ir evoluindo, né, as práticas corporais. Nessa trajetória, intuitivamente, nós nas aulas fomos desenvolvendo que depois veio a ser um método, né? Valorização das pessoas, trazer uma prática com uma saúde, trazer uma prática consciente, né, dos exercícios corretos, valorizar esse relacionamento, valorizar a arte e valorizar esses momentos de escuta. Então, isso foi muito especial. E nesse período também você fez um mestrado, né, Rose? Sim, e eu tive essa oportunidade de fazer um mestrado em promoção da saúde, que fez com que eu tivesse essa experiência e poder fortalecer esse movimento do Movimente-se, de um trabalho consciente, efetivo, que pudesse selar as amizades, mas com um trabalho com resultados, né? Então, a gente conseguiu fazer muitas conexões. Com esse mestrado, então, unindo todas essas outras especializações que você teve, você construiu uma metodologia para criar o Movimente-se. Então, me explica quais são os pilares do programa Movimente-se. Isso. Os pilares, eles, assim, o primeiro é saúde pelo movimento. Saúde pelo movimento não tem outro caminho para você poder ter saúde hoje e mais para frente se você não cuida do agora. Se você não faz um alongamento, se você não dá uma pausa. E a gente vai vendo que as vários tipos de doenças, de desequilíbrios vão acometendo nas pessoas porque não tem essa pausa. Então, primeiro pilar, saúde pelo movimento. Segundo é a valorização das pessoas no momento em que estão treinando. Porque eu tive muitas alunas que vinham e reclamavam, falavam, nossa, eu não gosto de puxar ferro, eu gosto de ter o relacionamento, de ter contato com as pessoas. Então, isso foi um item muito especial, porque eu tenho alunos assim que me seguem já tem anos, né? Então, valorizar esse relacionamento no momento que estão nos eventos, que estão num café, que estão em viagens, que com o programa Movimentos, nós fomos fazendo várias ações. O terceiro movimento, o terceiro pilar é a arte como ferramenta de desenvolvimento. Eu tendo a minha escola do Instituto Arte Vida, eu também aproveitei para oferecer momentos onde a gente trabalhava a consciência corporal, a expressão vocal, exercícios faciais, né, que a gente faz no treinamento do teatro. Então, a arte como ferramenta de desenvolvimento. E o último é desenvolvimento da espiritualidade. Não é nada ligado com religião, mas a espiritualidade tem a ver com o autoconhecimento, que o yoga me deu excelentes ferramentas para poder ter esse momento em sala de aula, né? Então foram muito especiais esses 4 pilares que a gente transita por eles numa aula para que a pessoa veja, conheça o exercício correto,
Se relacione, sabe quem está do lado, perceba, veja quem está treinando do seu lado. Às vezes já fazemos exercício em dupla, em grupos, né? Então, passando por todos os pilares, fica um movimento completo, né? E Entendi. aí, Então, a metodologia que você utiliza no programa Movimentos envolve yoga, musculação, aeróbica, teatro, exercício localizado. dança, exercício. Então, é uma série de movimentos diferentes que se integram e por isso que você oferece essa conscientização. Essa conscientização. É esse isso. trabalho de consciência. Por exemplo, eu comecei com um trabalho de dança e é possível passar por todos esses pilares. Entendi. Eu começo com um bom alongamento, pegando todas as partes importantes que você depois não vai ter uma cãibra, depois você vai estar melhor numa postura, né? Trabalha todos os segmentos e depois trabalha numa soltura, num jogo, trabalha uma parte coreográfica e depois relaxa. Olha que delícia. Que legal. E nesse período, né, para comemorar os 25 anos, você então reuniu ali os seus alunos e num espaço grande, eu imagino, né, para poder fazer essa noite de prata que você fala, né, da noite de prata, que foi esse marco, né? E ali que você lançou o programa Movimentos. Sim. Foi uma noite maravilhosa, porque eu consegui reunir alunos que haviam frequentado anos anteriores e alunos que estavam comigo naquele ano. Então, nós juntamos, tinham mais ou menos uns 100 alunos no palco e 300 pessoas no Teatro Judas Iscariotes, em Franca. Eu falo assim, de uma forma especial, porque eu não me hesitei. Eu falei, 25 anos eu não posso deixar passar. Exatamente. Porque um dia depois já é 26, já é 25 e mais um. Isso foi em que ano, né? Rose? Foi 2017. 2017. Antes da pandemia. Foi muito especial. Noite de Prata. Foi uma celebração maravilhosa. E ali eu fiz. Então, o próximo ano, 2027, já são 35 anos. Isso. Olha só, quanta experiência, hein? Nossa. Foi uma noite maravilhosa, porque nós reunimos vários, né, amigos que tinham trabalhado, os familiares. E, lógico, subir no palco é mágico, né? Eu acredito que a arte ela tem uma contribuição fantástica em todos os sentidos. E ali nós pudemos celebrar o primeiro ano, né, do programa Movimentos e muita coisa já aconteceu. Já aconteceu. Parabéns, Rose. Olha, né? É uma trajetória muito bonita. São, lá em 2017, 25 anos, e aí você lança esse programa oferecendo essas ações e toda a sua experiência para outras pessoas que não estão dentro da escola, né? Dentro da instituição ali que você atuava. Isso também é muito importante, né? Porque você disponibiliza toda essa sua experiência, o seu conhecimento para outras pessoas fora da escola, né, para a comunidade como um todo. E aí agora você então transitou, né, e tem feito esse trabalho entre Londrina, no Paraná, e também em Franca, lá em São Paulo. Você é nascida em Franca, mas tem uma paixão aqui por Londrina, né? Hoje nós estamos aqui em Londrina. E você tem transitado nessas duas cidades, desenvolvendo esse trabalho. E aí você faz viagens, promove eventos, tudo voltado às mulheres para que elas tenham essa dinâmica mesmo, né, de transitar por todos esses pilares que você já explicou. E foi importante porque eu comecei a fazer isso desde sempre. Tive uma professora que a gente quase que todo dia, após a aula da ginástica, nós tomávamos café. Ali do café vinham muitas conversas e foi nesses cafés que eu era aluna. Foi nesses cafés que eu me simpatizei com a educação física e fui investigar e me formei, fiz todos esses trabalhos. Então, eu sou muito grata, né, a essa professora Lúcia Correia. Mas o mais interessante é que cada ano
com essa ideia de criar possibilidades das pessoas estarem juntas, foi aonde que eu transitei para fazer viagens, para cafés, para visitar lugares na região, para fazer uma trilha, para fazer uma caminhada, para ir para a piscina, não ficar só no ambiente da sala de aula. Esse foi o divisor de águas, porque eu pude criar relações com essas pessoas, com esses alunos, de poder fazer e eles terem também condição de ir para todos os lugares, basta querer. Por isso que a gente até no livro, que a gente teve a satisfação de documentar uma parte dessa história, essa turma chamava a melhor turma do mundo, porque falar vamos, não tinha uma resposta negativa, né? Então, esse relacionamento fez com que nós pudéssemos criar e estarmos em vários lugares, né? Em várias possibilidades de ir ao cinema, de estar numa festa, de estar num evento, enfim, né? Todas as possibilidades de relacionamento. E todos nós ganhamos muito com isso, né? Ah, com certeza. Bem, nós estamos aqui na Vitrine Mulheraço, nossa convidada especial desse mês de maio é a Rose Benatti. A história completa da Rose, de toda a trajetória dela, você encontra na nossa revista. E agora, Rose, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre o livro, né? Essa edição tão especial. Tive o prazer também de escrever para você, fazer uma introdução, né, desse livro maravilhoso que conta histórias de mulheres incríveis. A gente já teve a oportunidade, né, de realizar e de fazer Mulheraço lá em Franca. As mulheres do movimento já vieram para cá se apresentar também no Mulheraço aqui em Londrina. Então a gente tem essa conexão e isso é muito bom. E esse livro também foi um momento muito especial, muito marcante, que registrou também aí toda essa trajetória, né? Conta um pouquinho para nós sobre o livro. O livro, eu tive a iniciativa quando o programa Movimente-se completou 5 anos. Então, numerologia, especial, né? Não podia passar. Então, eu tive essa ideia e eu convidei mais ou menos umas 70 mulheres, das quais 14 toparam. Então, foram encontros, nós escrevemos durante 2 anos, com encontros regulares, com compartilhamento de memórias, com muitos eventos, fazendo parte de uma jornada, né? Juntamente com a Márcia Pereira, que é doutora da Unesp, que mediou essa escrita, né? Responsável, uma escrita coerente para poder colocar num livro. E o livro, ele tem um nome Histórias de Vida e Organizações Sociais, a trajetória do Movimente-se, e foi exatamente para contar o que o Movimente-se contribuiu na vida dessas 14 mulheres. 14 capítulos, 14 mulheres que teve a oportunidade de, desde a fase da infância e quando na vida adulta, em contato comigo como professora, pôde vivenciar várias práticas, e aí elas contam o que isto fez de diferença na vida delas. Então foi um momento muito especial. 5 anos, a gente se desenvolveu 2 anos, todos fizemos vários eventos promocionais para deixar ele nas nossas mãos, que você acompanhou, né? Que foi muito especial. E o ano passado nós tivemos a grata satisfação de fazer o lançamento e já fizemos 5 intervenções, né, de apresentar o resultado. Tivemos no Complexo Magalu com um coquetel, juntamente com a família. Fomos para o Teatro Judas Cariotes, onde nós apresentamos um pouco como que foi o livro, e depois com intervenções artísticas, com dança, com canto, com percussão, né? Fomos para a Biblioteca Municipal de Franca, no Centro de Educação de Treinamento da Prefeitura. Tivemos aqui também no SESC, em Londrina, e foi muito especial todas essas conexões. Então, quando completamos 8 anos,
nós entregamos esses livros, né? Fizemos aí uma quantidade razoável e foi muito especial e assim, o mais interessante foi ver as pessoas manusearem e o feedback delas, que foi muito legal, né? Nossa, que história linda! Como é que é? Como é que foi o finalmente? Né? Ó, eu levei o livro para ficar no hospital com a minha sogra e essa história aqui, sabe? Depoimentos super interessantes. Então, foi assim, foi tão bom que a gente vai para o segundo. Exatamente, né? As histórias que estão no livro conta a história dessas mulheres, mas especialmente o impacto que o programa Movimentos, né, que toda a sua atuação teve na vida delas, como elas foram se desenvolvendo, né, como foram se relacionando com outras pessoas, melhorando postura, qualidade de vida, tudo através dessas ações que você tem realizado com o programa Movimentos, né? Então, tem uma galera aí que já te acompanha há algum tempo e que com essa história do livro, né, de registrar a história de cada uma delas, você conseguiu também fazer com que elas tivessem uma experiência muito diferente, que é a escrita, né? Foi bem especial, porque foram encontros de muitos aprendizados, né? De você colocar uma referência bibliográfica, de você lembrar de momentos, às vezes, já até esquecidos, né? Um momento que foi de muita graça, assim, uma brincadeira, né? Tivemos momentos, assim, de uma imersão, de mexer com pintura, de relembrar um momento triste, como que você transformou isso, né? Então, e nesse período que a gente está o tempo inteiro com celular, tudo que vai escrever já direto no computador, essas atividades que estão fora, né, do computador, fora do celular, mexe bastante com o emocional, né? Mexe, porque nós tivemos assim, viagens, encontros, palestras, debates, né, sobre diferentes assuntos. Então literalmente foi uma jornada de muitas ações onde tivemos contato com vários profissionais. Então foi rico. Visitamos a Magalu, Centro Tecnológico, que é um aprendizado, né, de você entrar naquele espaço. Então várias ações durante essa jornada da primeira edição, que promete a segunda edição. Agora vem a segunda edição, né? Foi tão bom que eu não posso deixar com certeza. passar, né? Mais histórias incríveis aí para a gente apreciar através da leitura, né? Eu gosto muito ainda de ler no papel. Eu também. Né? Eu ainda não me adaptei totalmente à leitura só no tablet, não funciona para mim ainda. Rose, então dentro desse movimento todo, né, vamos já falar de 35 anos, né, porque o ano que vem aí 2027, Uau. Já são 35 anos, você que gosta dos números, né? Aí você me falou aqui sobre os pilares, né, do Movimentos e você deu vários exemplos aqui de como você tem atuado. Quais são os próximos passos aí, os seus planos daqui para frente? Os próximos passos é continuar, compartilhar esse meu olhar, né? A forma que eu estou vendo o que o trabalho corporal possibilita para as pessoas, né? O próximo passo é desenvolver a segunda edição com todas as agendas, né, de encontros, de escrita coletiva, de eventos que vêm, viagens promocionais para esse livro. Então, está atrelada a várias atividades com o livro, né? Aulas, né, em espaços, yoga em espaços em Franca, conexões com o pessoal daqui de Londrina também para novos projetos, para poder fortalecer, porque é uma forma de entender também que isso precisa ser valorizado, né? A saúde, enquanto as pessoas as têm, enquanto elas estão lúcidas, elas estão bem, então precisa, nesse momento, de cuidar do hoje, né? Então, a realização do livro, as novas aulas, os novos projetos que estão pipocando aqui em Londrina e
oferecer essas oportunidades para as pessoas. Estou aberta. Ah, isso sempre, né? A Rose, para quem ainda não conhece, acompanha o Instagram dela, que vocês não vão ficar parados nem um minuto. É muita energia o tempo inteiro, né, Rose? Isso é muito bom. Você tem uma energia muito boa, você está sempre sorrindo, sempre alegre, contente, mesmo com os problemas, os desafios que a gente tem, você está sempre junto ali, né? Com esse sorrisão e vamos andar, vamos caminhar, vamos no lago, vamos na piscina, vamos no jardim botânico. E não para, ela não para. Essa mulher não para nunca. E isso é muito bom, porque anima, né, a gente também. Você inspira para que a gente também vá fazer, né? Tenha uma postura melhor, se cuide um pouco melhor da saúde, ou estamos naquela correria do dia a dia e a gente acaba esquecendo. E você vem para lembrar a gente, vai fazer um alongamento, vai fazer uma caminhada, vamos lá abraçar uma árvore, respirar, olha o sol. Então, isso é muito legal, porque você tem essa energia toda, né? Então, eu fico muito feliz que você está com vários projetos, isso é muito bom, né? E que a gente pode conviver com você também, isso é um presente, né? Porque mesmo você estando aí, né, transitando entre Londrina e Franca, mesmo de longe, quando você está lá em Franca, a gente acompanha pelas redes sociais e você está ali, né, trazendo essa energia toda para nós. Então, isso é muito bom, né? Rose, eu queria que você falasse um pouquinho da sua família, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, estive em Franca, no instituto, na casa da sua mãe, dos seus irmãos, então uma família grande, uma família muito unida, mas é uma família que já cresceu imersa em arte, cultura e dança, né? Então eu sei que você tem muita trajetória do seu pai, da sua mãe envolvida nisso. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância, né? Para que a gente possa trazer essa mensagem também para os pais fazerem isso com seus filhos, porque tem um impacto, tem uma diferença muito grande, né? Principalmente na construção do instituto. Foi maravilhoso, né? Essa convivência familiar. Mas voltando um pouquinho só à questão das práticas do programa, a necessidade também da gente estar em contato com a natureza, para a gente poder trazer mais saúde, mais energia. Então, acho que essa conexão que eu tenho com a natureza, isso é muita energia, né? Que a gente consegue. Então, eu sugiro para que a gente, nas pausas, esteja em contato com a natureza, né? Mas a minha família é uma família que deu certo, porque eu tive a oportunidade de falar dos meus pais. Meu pai é filho único, com todos os detalhes ali. Ele não conheceu o pai, a mãe faleceu cedo, e ele buscou na doutrina espírita um resgate, né, dos padrinhos, daqueles que os acompanharam durante a mocidade, né? E minha mãe, 17 irmãos. Então, 17 irmãos daqui e filho único do lado de cá. Então, foi uma união perfeita, né? 17 irmãos da minha mãe. E ele sozinho. Então, foi um casamento perfeito que trouxe muita, né? Trouxe muita experiência. Meu pai é muito estudioso. Minha mãe, desde cedo, cuidando dos irmãos. De 12, 13 anos, ela já veio para Franca para cuidar, assumindo uma casa. Não tem o estudo completo, mas é uma querida, né? Sabedoria pura, né? E é uma cuidadora sem cursos. Ela cuidou de várias pessoas ali dentro de casa, a gente pôde presenciar. Hoje o pessoal terceiriza, né? Mas a gente viveu vários tios, né? Passarem por ali, a gente ajudar no revezamento, no cuidar. Somos 7 irmãos. Já um diferencial, meu pai, muito estudioso da sociologia, falava assim que nós tínhamos que dividir um mesmo espaço. Então, quando nós já éramos 6, 7 irmãos, ele fez um quartão onde as meninas, a gente sempre dormiu junto, uma cama do lado da outra. Então, isso é diferente. Isso, para quem dorme sozinho, então dividir o espaço já foi um diferencial. 5 mulheres e 2 homens. Então,
Irma, Ineida, Tânia, Lígia, Rose, Flamarion e Fabrício. E desde sempre, meu pai sempre buscou a gente ter muito contato um com o outro, né? Por mais que era uma família diferente, esse contato, esse carinho, a conversa, que eu acho que às vezes hoje acontece assim, de frente a todo mundo, ele pegava, quando tinha algum atrito, levava a gente para dentro do quarto, colocava nós todos sentados, falava, pede desculpa, todo mundo no mesmo nível. Não era autoritário. Então, isso já deu um diferencial para nós, sabe? Na correção, não tinha uma exposição. Outra coisa que eu vejo que foi marcante, na hora que estava passando alguma coisa na TV, apesar que a nossa família se formou, não tinha televisão, estava começando a TV que tinha aquelas telas, aquela tela, antes era toda azul, e depois aquela tela de cores. A televisão era branca e preto. Então, isso já deu um diferencial, porque tinha conversa, tinha diálogo, se tinha algum conflito, era pontuado na hora, e nós tínhamos que dividir o espaço. Então, isso foi muito especial. E à medida que nós fomos crescendo, né? A importância de ter uma religião, de acompanhar, né? Tudo era dividindo as tarefas em casa, cada um fazendo uma coisa. A cozinha do almoço é minha, a cozinha da noite era da Irma. E não tinha dessa, todo mundo tem que arrumar a cama. Alguém que não... Todo mundo tem que se ajudar. Tem que se ajudar. E como surgiu o Instituto? Né? Então, nós fomos crescendo nesse ambiente. Quando nós fomos, em época de mocidade, fomos frequentar os grupos de mocidade espírita, de grupo de jovens, foi que nós tivemos os primeiros contatos com a arte. E no ambiente de casa tinha roda de pandeiro, tinha tocar no violão com os meus tios, era sanfoneiro. Então a arte já permeava entre nós desde criança. Aos finais de ano, reunia todo mundo, os 17 irmãos da minha mãe, com todos os seus sobrinhos. Então, era família grande. Família grande. E no grupo de jovens foi que nós tivemos um contato com a arte. Então, nos eventos, nos encontros de confraternização de jovens, nós levávamos as peças temáticas, né? E foi criando grupos para poder fazer as oficinas de arte. Passado um tempo, criou-se o Arte Vida, né, que depois agora tornou-se instituto, tem uma sede própria, tem CNPJ. O instituto, né? então, já tem aí pelo menos uns 30 anos. Mais. Tem mais. São mais de 40 anos, aproximadamente. E ali, nós, jovens, toda a minha família, nós jovens, amigos que frequentavam os grupos de jovens de diferentes lugares, reuníamos para fazer essas peças. Então, foi fortalecendo esse grupo e foi aos sábados tendo uma rotina de ensaios. Então, ali que foi a semente do Instituto Arte e Vida, de ensaiar esse grupo para os eventos, e depois veio com parcerias da prefeitura, a hora voluntariado, começou a formar as oficinas de artes. Então, tem jogos teatrais, tem um momento de sensibilização, com prece, depois tem uma parte musical, tem aula de violão, tem aula de dança, de manhã. E à tarde, o grupo adulto, com esse enfoque de continuar. Então, até hoje, faz-se trabalhos, são atendidos mais ou menos umas 200 crianças. Os voluntários, eles vão se revezando, porque tem hora que tem um que está estudando, tem filho, o outro não pode. Então, é um grupo que vai se revezando anualmente e se une para fazer o FECEF, que é o Festival de Arte que acontece em Franca, e os finais do ano tem sempre um tema que reúne todos, né, que frequentaram essas oficinas ao longo dos anos. Então, o Instituto Arte e Vida foi também a minha escola. Eu sou muito grata a todos ali, né, que passaram, que trouxeram, foram estudar as artes, se formaram, voltaram para contribuir com seus conhecimentos. Hoje, recentemente eu estive por lá, voltando,
nós temos vários colaboradores que foram crianças e frequentaram ali. Hoje eles voltam como educadores para poder ensinar essa geração mais nova. Então, é um trabalho maravilhoso. Eu estive visitando lá, né? Acho que 2019, eu acho que foi, que eu estive lá e eu tive a oportunidade de conhecer 2 moças que passaram ali a sua juventude, frequentando o Instituto, participando, recebendo todo esse conhecimento, se mergulhando nessa cultura que vocês todos oferecem ali, e aí elas saíram, foram fazer a universidade, foram estudar, se formaram e estavam de volta em Franca, e agora elas são voluntárias ali também. Eu tive essa oportunidade de conhecer. Então, parabéns, Rose, e toda a sua família, né, por esse trabalho incrível que vocês desenvolvem ali com essas crianças e há tantos anos já, né? Isso é realmente resultado de muita dedicação, muito comprometimento, né, muita competência de todos vocês e de criando, né, outros voluntários, outras pessoas para trazer e isso não se perder, né, em nenhum momento, mas que tenha continuidade. Então, parabéns. Rose, nós estamos chegando aqui ao final do nosso encontro. Mais uma vez eu falo para vocês, matéria completa de toda a história da Rose está na nossa revista, na Vitrine Mulheraço desse mês de maio, em que a Rose é nosso destaque, né? Também aniversário dela nesse mês de maio. Né? É nosso, né? E agora eu queria que você deixasse assim uma mensagem final, especialmente falando, né? O que é ser um mulheraço para você? Olha, para mim, mulheraço, a gente precisa fazer o nosso melhor em todos os âmbitos, né? Se desenvolver, ter presença em tudo que você está fazendo, né? Em todas as... Eu acho que levar em consideração também a necessidade de estudar, né? O estudo, a leitura, todos os exercícios que venham para o nosso crescimento pessoal, né? Então, mulheraço para mim é conexão. E eu sou muito grata a esse movimento que você mostrou para mim e me fez cada vez melhor, né? Me levando, sempre elevando o meu nível, sempre, comigo mesma, né? Eu sempre podendo ser melhor, porque sozinho eu não avanço nada. Então, é conexão e desenvolvimento para mim, mulheraço. Que eu fico muito feliz, né, com essas suas palavras, porque logo que você chegou em Londrina, a gente se conheceu e nós começamos a desenvolver um trabalho juntas, e eu comecei a mentorar você. Esse trabalho aqui que a gente, né, desenvolveu, ficou maravilhoso, que mostra muito, muito pouco do teu trabalho, porque você tem aí, né, 35 anos de experiência, são muitas ações, mas a gente conseguiu aqui fazer um resumo e estruturar, né, um pouquinho do programa Movimente-se para que você pudesse oferecer isso para mais pessoas, né, e não só um grupo restrito, mas que a gente pudesse levar isso. Então eu fico muito feliz, né, que eu te conheci logo que você chegou aqui em Londrina, e a gente tem construído uma trajetória também de amizade, de trabalho, né? Mulheraço lá em Franca, Movimente-se aqui em Londrina, e a gente vai fazendo essa construção. E é uma construção, né? Um trabalho que a gente tem desenvolvido, e isso impacta muito a vida das pessoas, né? Então, fico muito feliz que você está alcançando, né, todos os seus objetivos e principalmente, né, registrando agora mais uma edição do livro, registrando toda essa trajetória do Movimente-se. Não poderia deixar essa fogueira apagar, para a gente não ter mais algumas mulheres poder degustar isso, porque é uma jornada linda, né? Exatamente. Não, e vão ter várias outras edições ainda, você vai ver. Faz a primeira, já vem a segunda, e assim vai caminhando, né? E sempre trazendo mais mulheres. Isso é muito importante, porque a gente vai unindo as mulheres, né? E a gente sempre fala isso no Mulheraço, né? A ideia é trabalhar em conjunto, como eu posso me desenvolver, como eu posso
oferecer um ambiente seguro para que outras mulheres possam se abrir e compartilhar as histórias, uma aprendendo com a outra. Então, eu acho que isso faz toda a diferença no nosso dia a dia, né? E a gente já viu que você é assim, né? O Movimentos é esse ambiente seguro que eu posso me expor, eu posso chorar, eu posso falar das minhas angústias e eu vou estar num ambiente seguro, né? Onde eu vou ser ouvida, respeitada, acolhida. Acolhida, principalmente. Né? Isso faz toda a diferença, né? Porque o momento que a pessoa volta, que ela identifica que ela está ali, ela é pertencente do grupo, isso fez toda a diferença. Exatamente. Porque hoje eu tenho conexão de mulheres há 30 anos já, de que não desligou, porque teve, né, contato sempre, e foi muito, porque agora eu estou vendo assim, uma alegria nesse retorno à Franca. Eu estou vendo assim, um acender o brilho dos olhos de novo, de poder, poxa, vamos ter mais coisas novas por aí, né? Poder, você abre a porta de uma, são de muitas, né? Então, eu sou muito grata por ter percebido a minha missão, né? De trabalhar com mulheres, de trabalhar com o corpo, de abrir caminhos e estar nesse lugar do tapetinho do yoga, da aula e olhar, fazer com que a pessoa olhe nela para que ela possa escolher as melhores possibilidades para ela crescer sempre. Né? É isso. Hoje, então, nós conversamos com a Rose Benatti, que é mestre em promoção da saúde, é criadora do programa Movimentos, um programa de práticas de consciência corporal e mental. Né? Tenho certeza, Rose, que você deixou aqui um pouquinho só da sua história, da sua experiência, mas eu tenho certeza que isso tem um impacto muito grande para quem vai nos assistir. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação e de todo o meu coração quero sempre que você continue conosco, porque você é uma pessoa muito, muito especial. Muito obrigada. Eu agradeço. Obrigada, até mais, até a próxima Vitrine Mulheraço.